Jorge Bateira apresenta uma nova e refrescante visão sobre a atualidade. Snacks de economia política. Para serem consumidos sem moderação. Bem-vindos ao Snacks de Economia Política. Hoje falamos da França. O grande fracasso dos partidos políticos tradicionais em França tem a mesma causa da turbulência política em Itália. François Hollande foi eleito na base de um programa de mudança da política na União Europeia, convencendo a Alemanha a alterar algumas das regras dos tratados. Queria mudar, portanto, os tratados. E viu-se. A verdade é que as élites francesas não ficaram muito incomodadas com esse fracasso de François Hollande. É que, no fundo, as élites francesas sempre admiraram o modelo alemão. Há ali uma emulação que leva os franceses a olhar para a Alemanha com uma certa vontade de ser como eles. Sempre acharam que as reformas do mercado de trabalho na Alemanha foram a causa do sucesso do modelo alemão. Na realidade, foi só parcialmente por isso que a Alemanha passou a ser exportadora. A concertação entre patronato, sindicatos e comissões de trabalhadores teve mais importância do que essas reformas de precarização do mercado de trabalho e redução dos direitos sociais. Mas os franceses sempre censuraram os seus presidentes da República pela falta de coragem política. Por isso elegeram Macron, que soube unificar a oposição a Marine Le Pen e prometeu um novo futuro para a França e para a União Europeia. Macron prometeu que as coisas iriam ser diferentes com ele. E com aquele espírito jovem e dinâmico, convenceu os franceses de que o futuro seria bem melhor. Mas depois vieram as manifestações dos coletes amarelos e elas fizeram naufragar as ilusões quanto ao futuro brilhante que Macron propôs. O próprio futuro de Macron está posto em causa. A questão é sempre a mesma. Por que tanta revolta 20 anos depois de a União Económica e Monetária ter prometido a prosperidade ao continente europeu? Mais uma vez, os dados estatísticos são significativos. A taxa de crescimento da zona euro foi sistematicamente inferior à dos Estados Unidos da América e de países de fora da zona euro, como por exemplo a Suécia ou o Reino Unido. Isto foi assim, quer na preparação para o euro, quer durante o período do euro até à crise, quer depois da grande crise financeira. Portanto, a zona euro não cumpriu aquilo que foi prometido. No caso da França, o crescimento médio entre 1998 e 2002, na fase de instalação do euro, foi de 2,8%, quando em 2017 é apenas de 1,9%. Aliás, vários quadros estatísticos mostram isto de uma forma muito evidente. A zona euro não promoveu o crescimento que prometeu. No início, foi possível esconder um pouco os efeitos negativos do euro, porque a França entrou para o euro com uma taxa de conversão deliberadamente fraca, o que lhe garantiu alguma competitividade de preço durante algum tempo. Porém, à medida que os anos foram passando, a inflação superior à da Alemanha levou a França a perder competitividade. Mas nisto de inflação, a Alemanha é imbatível. A contenção salarial alemã, a inflação estrutural são sempre baixas. Ninguém consegue fazer melhor e, por isso, a relação qualidade-preço dos produtos alemães acaba por destruir, pouco a pouco, o tecido industrial da França. Como, aliás, aconteceu com o tecido industrial italiano. Agora, imaginem que toda a Europa tentava ser como os alemães. Imaginem que todos praticavam essa contenção ou esse esmagamento salarial por toda a Europa. Já imaginaram as consequências? Ninguém comprava nada a ninguém porque não havia mercado
para as exportações de ninguém e, portanto, entrávamos numa grande recessão. Evidentemente, o modelo alemão não pode ser reproduzido em todos os outros países da zona euro. Ele, aliás, não é único e não é reprodutível. Com o euro, estima-se que a Alemanha terá ganho cerca de 15% de competitividade, porque era esse o valor que teria de desvalorizar se voltasse ao Deutsche Mark. Quer dizer, a Alemanha está a fazer comércio abrigada num euro que é desvalorizado relativamente à sua moeda se estivesse fora do euro. Segundo Jacques Sapir, para o período de 2002 a 2017, a França terá perdido tanto o emprego que o número de desempregados na situação dentro do euro, quando comparada com a trajetória da economia francesa se estivesse fora do euro, terá criado mais 3 milhões de desempregados. Portanto, a economia francesa pagou um preço muito elevado em termos de desemprego pelo facto de ter entrado nesta aventura do euro. As consequências sobre a economia francesa foram também consequências negativas em outros aspectos. Por exemplo, na segurança social, os orçamentos da segurança social ressentiram-se deste menor crescimento e maior desemprego. A precarização do trabalho, com as leis que foram sendo impostas em nome de uma maior flexibilização do trabalho, uma maior precarização, permitirão salários mais aceitáveis para o patronato e, portanto, vai haver maior emprego. E, de facto, algum emprego mais foi criado, mas um emprego precaríssimo e de baixos salários. Há, no fundo, um deslaçamento da sociedade francesa com grande sofrimento humano em tudo isto. É que as culturas operárias daquelas bacias de emprego industrial que foram desaparecendo tinham uma identidade própria, tinham uma cultura própria. As pessoas tinham uma dignidade na sua profissão. As pessoas sentiram-se profundamente abaladas na sua identidade à medida que estas transformações foram destruindo comunidades inteiras. E por isso, não é de estranhar que tenha havido grandes transferências de voto entre pessoas que votavam no Partido Comunista nessas regiões industriais e que passaram a votar em Marine Le Pen. Há aqui razões estruturais profundas. Num texto sobre as manifestações dos coletes amarelos, 19 economistas e sociólogos de prestígio franceses defenderam que é preciso discutir em França o euro e o que ele representou de perda económica e de declínio industrial. Eles dizem mesmo que o movimento contestatário que varreu a França é o resultado desta política. Note-se que o euro é a concretização na Europa do projeto neoliberal. O esmagamento do trabalho para manter taxas de lucro e o enriquecimento das elites é o projeto neoliberal. É disso que se trata. O euro e a globalização neoliberal na Europa fazem este processo. E sem ele não seria a sociedade que temos agora. Discutir isto e votar isto é neste momento impossível. Não podemos discutir e votar o euro. O euro foi feito para durar e, inclusivamente, nem sequer foi prevista uma cláusula nos tratados para que se pudesse sair do euro. Foi feito como uma armadilha, quem entrou não pode sair. Tal como a Itália, também na França, as elites viraram as costas à sorte dos de baixo. E estes fartaram-se e partiram muita coisa. É um povo em revolta que não tem nenhum projeto político concreto, mas uma coisa sabe, é que os de cima não querem saber deles. E é por isso que desertaram do voto ou dos partidos tradicionais. Por isso o PS, Partido Socialista Francês, desapareceu, praticamente, e o Partido Republicano, a direita tradicional, afundou também.
e como não lhes dá razão. Ao fim e ao cabo, Sarkozy, quando se candidatou, prometeu lutar contra os paraísos fiscais. E François Hollande, quando se candidatou, prometeu que o seu inimigo seria a finança. Imaginem. Pois, agora vejam o que é que estas pessoas pensam desta classe política. O que veio, na prática, em vez de promessas cumpridas, foi mais precarização, mais desemprego, menos alojamento, mais pobreza. Portanto, a sociedade francesa está cada vez mais americanizada. Quer dizer, os de cima mandam os filhos para as escolas privadas. Os de baixo criam guetos e comunidades identitárias de base étnica, cultural ou religiosa. Sociedade fraturada. Tudo menos o ideal republicano francês. Com este deslaçamento da sociedade, não se deve estranhar, portanto, a abstenção e o voto na extrema-direita. Uma esquerda que se julga com as ideias certas, que não vive com estas pessoas, que não as ouve nas suas experiências de sofrimento concreto, que não partilha a sua vida, que só os visita quando estão em campanha eleitoral, não pode ter a sua confiança e, portanto, não vai ter o seu voto. É este o impasse em que a França caiu. E sem alternativa, teremos mais do mesmo, ou seja, a reeleição de Macron, ou teremos uma coisa muito feia que será Marine Le Pen. Por mim, acho isto muito lamentável, mas temos que estudar estes fracassos para ver como sair deles. Vamos pensar nisto.